Eu abri a porta e ansiosamente estendi minhas mãos. Ninguém nunca tinha me dado flores tão lindas, mas meu namorado passou o buquê por mim e entregou para minha mãe, com um sorriso estampado no rosto. Eu estava ficando cada vez mais desconfiada. Parecia que eu é que era a vela ali. Olá, meu nome é Beth e eu tenho 17 anos. Quando eu era criança, tinha uma família perfeita. Meus pais e eu passávamos os dias relaxando em parques, cinemas. Mamãe preparava panquecas incríveis e todas as manhãs eu acordava com o cheiro de doces frescos e um beijo carinhoso. Quando papai voltava das viagens de negócios, ele me trazia montanhas de presentes. Mas os anos se passaram. Papai começou a viajar com cada vez mais frequência e, eventualmente, parou de me mimar com surpresas. Não passávamos mais as tardes juntos e mamãe estava sempre ocupada. Ela se esqueceu completamente de preparar deliciosos cafés da manhã e fazer outras coisas agradáveis junto comigo. Nossa casa não parecia mais ser um lar. E então, um dia, minha mãe me acordou com palavras terríveis. Querida, você já está bem crescida e vai entender. Papai e eu estamos nos divorciando e ele não vai mais morar com a gente. Mas vocês ainda poderão se ver e passar algum tempo juntos. Depois dessa notícia, nossa vida mudou dramaticamente. Mamãe não sorria mais. Quando ela se trancava no banheiro, eu podia ouvi-la chorando baixinho. Nesses momentos, eu andava em frente à porta, me sentindo perdida e sem ideia de como ajudá-la. Parecia que a felicidade havia deixado nossa casa para sempre, quando o papai foi embora. Mas eu ainda o amava muito e ficava esperando que ele finalmente viesse me ver. Mas ele não apareceu nem uma semana, nem um ano depois. Bombardeei minha mãe com perguntas, mas ela apenas disse cansada. Ele ainda está em uma viagem de negócios, querida. Logo, perdi todas as esperanças de ver meu pai novamente. Até que, um ano depois, algo completamente inesperado aconteceu. Minha mãe convidou meu professor, o Sr. Hill, para ir à nossa casa e, felizmente, me mostrou o anel que ele havia lhe dado. Eles logo se casaram. Minha mãe mudou de sobrenome e meu professor se tornou meu padrasto. Eu não queria nada disso. Não me levem a mal. O Sr. Hill era muito gentil comigo. Ele sempre queria saber como eu estava, me ajudava nos estudos, preparava surpresas e me dava presentes. Mas ele não conseguia substituir meu pai. No fundo, eu ainda esperava que um dia a porta se abrisse e ele estivesse lá, lindo, gentil e querido. Assim como quando eu era criança. Mas minha mãe parecia ter se esquecido completamente do meu pai. Então, decidi provar a ela que meu pai era muito melhor que seu novo marido. Um dia, cheguei em casa da escola com um olhar sério. Mãe, sente-se. Tenho que te contar uma coisa. Durante o intervalo, vi o Sr. Hill levando uma mulher ao seu escritório. Eu fiquei curiosa, então silenciosamente olhei para dentro. E eles estavam se beijando. Mamãe sempre acreditou em mim. Dessa vez não foi uma exceção. Ela expulsou o Sr. Hill de casa, pediu o divórcio, sem perceber que eu tinha inventado tudo. Mas não demorou muito até eu me arrepender. Mamãe ficou ainda mais triste do que depois do primeiro divórcio. Eu estava com medo de olhar nos olhos dela e tentava ficar fora de casa o maior tempo possível. Eu estava quase pronta para contar a verdade, quando de repente minha vida virou de cabeça para baixo. Eu conheci o Archie. Ele era 4 anos mais velho que eu e não tínhamos nada em comum. No entanto, apesar de todas as nossas diferenças, gostávamos muito de passar um tempo juntos. É por isso que começamos a namorar menos de uma semana após nos conhecermos. As coisas começaram a melhorar, mas ainda assim, eu não tinha coragem de contar à minha mãe que havia mentido. Achei que ela me castigaria se descobrisse toda a verdade e eu não conseguiria mais ver o Archie. Mesmo assim, no final, eu não consegui escapar da punição. Porém, foi por algo completamente diferente. Um dia, fui a uma festa e pela primeira vez experimentei bebidas alcoólicas. Eu estava bebendo um copo após o outro, quando de repente, percebi que meu corpo havia parado de me obedecer. Eu estava rindo estupidamente e falando coisas sem sentido. Liguei para o Archie para não passar ainda mais vergonha e ele me levou para casa. Quando minha mãe abriu a porta, ela viu uma cena desagradável. Eu, pendurada no ombro de um cara. O que é isso? Beth, você está louca? E você, meu jovem? O que você fez para minha filha? O Archie estava prestes a inventar alguma desculpa, mas minha mãe me arrastou para dentro e bateu a porta bem na cara dele. Claro, de manhã, eu estava mais envergonhada do que nunca. Ainda assim, expliquei para minha mãe que foi tudo culpa minha e que o Archie só me ajudou a chegar em casa. Minha mãe cortou minha mesada por 3 meses, mas nem tudo foi ruim. Ela se sentiu envergonhada pelo dia anterior e convidou Archie para jantar conosco, para que os dois pudessem se conhecer adequadamente. Archie apareceu no final da tarde, vestido de um jeito diferente,
Mas foi minha mãe quem me surpreendeu mais. Ela apareceu com um luxuoso vestido escarlate e salto alto, e também com um belo penteado. Eu não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto minha mãe tão bonita. E parecia que eu não era a única pessoa impressionada por ali. O Art estava encantado. Eles passaram a noite inteira conversando docemente. Fiquei satisfeita. Afinal, as pessoas mais próximas de mim estavam se dando bem. Mas naquela época, eu não tinha nem ideia no que isso ia dar. As coisas começaram a ficar estranhas na próxima vez que nós três nos encontramos. Mais uma vez, minha mãe vestiu uma roupa deslumbrante e Art a cobriu de elogios. Mesmo quando as piadas dele não eram engraçadas, minha mãe morria de rir. Então, de repente, os dois descobriram que eram economistas e começaram a discutir entusiasmados algo que eu não conseguia entender. Eu estava tão entediada que subi para o meu quarto e liguei uma música. Quando decidi voltar para a sala, ouvi o Art gritar: "Já dissemos para você ir embora! Por que você ainda está aqui?" Eu corri e vi o Sr. Hill. Ele estava parado no meio da sala, parecendo perdido, e olhando para minha mãe e para o Art. Eu ainda me sentia muito envergonhada pelo que fizera ele, então não me atrevi a dar as caras. Era muito assustador imaginar no que ele tinha pensado ao ver minha mãe sozinha com um rapaz, mas o Sr. Hill não disse nada e apenas saiu. Depois disso, alguma espécie de loucura começou. Mamãe e Art pareciam ter esquecido que eu também estava lá. Eles conversaram, trocaram elogios e até dançaram juntos. Era tão suspeito que, depois que o Art foi embora, eu finalmente explodi. "Mãe, você não acha que está passando muito tempo com o meu namorado?" "Betty, o que você está dizendo? Só estou tentando fazer ele se sentir bem-vindo." Mas, quando as pessoas se sentem gratas, elas não dão flores como Art deu para minha mãe. No aniversário dela, Art deu 35 rosas para minha mãe, uma flor para cada ano. Eu me senti muito mal. Afinal, o Art não tinha me dado nenhum presente assim. Foi então que decidi falar com ele. Mas ele apenas deu de ombros e disse que só queria que minha mãe gostasse dele. Claro, eu ainda estava desconfiada depois disso e ficava pensando no pior, quando de repente fui enviada para uma Olimpíada de Matemática em outro estado. Passei uma semana inteira longe da minha mãe e do Art. E quando voltei, era meu dia favorito. Meu aniversário. Fiquei tão feliz que até esqueci minhas preocupações. Além disso, o dia começou perfeitamente. Mamãe fez panquecas no café da manhã, consegui sair da aula mais cedo e meus amigos me deram um monte de presentes legais. Eu estava ansiosa pela noite, mas aquela noite acabou sendo provavelmente a pior da minha vida. Quando o Art apareceu, de repente percebi que algo havia mudado em seu relacionamento com minha mãe. Eles não conversavam mais, nem se elogiavam e agiam com frieza e moderação. Todas as minhas tentativas de animá-los falharam. Então lembrei que os doces salvavam qualquer festa. Eu estava descendo para a sala de estar com um bolo nas mãos quando de repente... Minha mãe estava beijando o meu namorado! Eu deixei o bolo cair no chão. Mamãe ouviu, se virou e empurrou o Art dando um pulo. E ele continuou sentado lá, sorrindo maliciosamente. Eu senti um nó na garganta e arrepios por todo o meu corpo. Com um movimento brusco, enxuguei minhas lágrimas e corri para a rua. Andei pela vizinhança por mais de 1 hora. Pela primeira vez, eu não sabia o que fazer ou para onde ir. Minha família me traiu pela segunda vez. 4 anos atrás, meu pai me deixou. E agora, minha mãe também. Ninguém mais se importava comigo. Isso é o que eu estava pensando até que entrei em uma cafeteria para me aquecer. Sentei-me na mesa mais distante e, de repente, vi o Sr. Hill. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos e parecia tão triste que eu imediatamente senti uma pontada no estômago de pena e vergonha. Só agora, depois que alguém mentiu para mim, percebi como havia tratado meu padrasto com crueldade. Sentei-me com o Sr. Hill e contei-lhe toda a verdade, sobre o quanto eu queria que meu pai voltasse, como eu inventei um plano estúpido e menti para minha mãe sobre a traição. Eu estava esperando qualquer reação, mas de repente ouvi: "Betty, ao menos você me disse a verdade. Você agiu certo, mas eu vi sua mãe com um namorado jovem. É por isso que não podemos mais ficar juntos, não importa o quanto eu a ame." Não havia nada que eu pudesse dizer. Afinal, eu também tinha visto tudo com meus próprios olhos. Depois que contei minha história ao Sr. Hill, ele se ofereceu para me deixar ficar em sua casa, até que as coisas melhorassem. E isso fez eu sentir ainda mais vergonha de mim mesma. Eu fui egoísta e decepcionei uma pessoa boa. Passei aquela noite na casa do meu padrasto e fui para a escola pela manhã. De repente, eu vi Art perto dos portões da escola. A raiva voltou imediatamente. Eu estava prestes a jogar minha mochila naquele traidor quando ele falou: "Betty, eu passei a noite toda em claro. Não
Nada do que você pensa. Quando vi sua mãe pela primeira vez, fiquei sem palavras. Eu jamais imaginaria que uma mulher assim prestasse atenção em mim. Mas ela começou a flertar comigo. E quando você estava viajando, eu decidi agir. Eu fui à sua casa e confessei meus sentimentos a ela. Mas sua mãe ficou muito brava. Disse que não e prometeu te contar tudo logo depois do seu aniversário. Fiquei tão magoado que decidi fazê-la sofrer também. Eu a beijei quando soube que você nos veria. Que idiota! Ele quase destruiu minha família com suas mentiras. Eu queria atacar o Art com insultos, mas de repente me lembrei de como o Sr. Hill me perdoou por ter feito exatamente a mesma coisa. Eu me recompus, agradeci o Art por me contar a verdade e corri para casa para me reconciliar com a pessoa mais importante para mim em todo o mundo. Quando cheguei em casa, mamãe quase me apertou em seus braços. Eu contei a ela tudo o que tinha feito. Mas assim como o Sr. Hill, ela não ficou com raiva. Pela primeira vez em muitos anos, tivemos uma conversa franca. Mamãe finalmente me revelou o motivo do divórcio. Acontece que meu pai se apaixonou por outra mulher e decidiu ter uma nova família com ela. Isso foi difícil para minha mãe, mas a notícia sobre a traição de seu segundo marido a destruiu ainda mais. Mamãe flertou com Art para aumentar um pouco sua autoestima, mas ela jamais iria tirá-lo de mim. Sentadas no chão e nos abraçando, minha mãe e eu rimos e prometemos nunca mais esconder nada uma da outra. É assustador pensar a que todas essas mentiras poderiam ter levado. Felizmente, consegui corrigir meus erros. Contei tudo ao Sr. Hill e ele voltou para casa. Também adotei o sobrenome dele em homenagem à minha mãe. Agora, somos uma família não só em espírito, mas também em nossos documentos.